Bom dia, psicanálise 157. Eu vou colocar um timer aqui de 10 minutos, porque senão a live fica muito longa. E o bom dia ele tem que ter aí uns 10 minutos eu falando do texto e mais uns 5 de leituras e comentários. Sheila Murari, bom dia. Bom, o título é Tentativa de Suicídio, aí abro parênteses, passagem ao ato. Tentativa de Suicídio e Melancolia no início de uma análise. Continuo naquele livro que eu falei na semana passada, esse Bom Dia 157, que é esse livro aqui meu, que já está com a capa solta, que é o Clínica Psicanalítica, Clínica Lacaniana, Casos Clínicos do Campo Freudiano. Tem um monte de caso clínico aqui interessante. Temos o início falando sobre entrevistas, tratamento de ensaio, aí tem uma parte falando de casos de neurose, depois uma parte falando de casos de psicose, depois casos de perversão. Esse caso aqui eu peguei, já está na parte do casos de neurose, que é o título Tentativa de Suicídio, Passagem ao Ato e Melancolia no início de uma análise. O capítulo é o capítulo 12, chamado Uma Histeria Desmelancolizada. Então vamos entender aqui o que se passa aqui. Ao longo dessa semana eu vou tratar vários pontos desse texto para ajudar você na sua prática clínica, no seu raciocínio clínico. Se você não é clínico, para ajudar você nas suas reflexões pessoais, nesse processo aí de se desconhecer, que é importantíssimo se desconhecer, porque um dos problemas maiores que eu vejo na clínica são pessoas que se conhecem demais. Me conheço muito bem. Muitas vezes o seu mal é esse. Você fica rígido nisso que você conhece tão bem de você. Bom, vou ler no caso aqui a parte que é necessária e faço meus comentários. E diz o seguinte: Madalena está em análise faz 5 anos, quando comete uma tentativa de suicídio. Essa tentativa de suicídio ele lê como uma passagem ao ato que interrompe seu tratamento de orientação kleiniana. Então aqui, essa analista é uma mulher analista, né? Deixa eu confirmar aqui. É uma mulher. É a Diana Rabnovich, e então ela é uma psicanalista lacaniana e ela está dizendo, essa paciente já estava 5 anos numa experiência analítica kleiniana. Tem diferenças significativas que no final dessas aulas dessa semana eu faço alguns comentários e alguns pontos de diferença. 1 ano depois, quando começa comigo uma nova análise, ela se apresenta como uma histérica. Ou seja, histeria se refere não a um conjunto de sintomas, que até aprendemos isso. Você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Tá, isso é histeria. Mas a posição principal, né, a forma mais importante de se ler se é uma histeria, se é uma neurose obsessiva, etc., é a posição do sujeito em relação ao outro. A questão neurótica sempre é o outro. E é a posição que o sujeito está diante do outro, esse outro suposto, é que dá as coordenadas ali neuróticas, histérica, obsessiva. E o histérico tem aquela característica, em termos de posição, que é uma posição de atribuir lugar de potência ao outro e depois mostrar a sua insuficiência, apontar seu furo. Por isso que muitas vezes o analista que atende uma pessoa numa posição histérica se sente inútil, se sente incompetente, porque faz uma porção de coisas e nada adianta. Tem uma parte do livro do Christopher Bolas, chamada Histeria, em que ele traz lá, ele faz uma leitura de uma mulher anoréxica, que ele lê dentro de uma posição histérica, e ele fala assim de uma posição muito gozante ou gozosa da parte dela, em que ela fica ali cada vez mais cadavérica e fica a equipe médica sem saber o que fazer, a família sem saber o que fazer e ela ali parada, tipo, não tem o que fazer, vocês não podem fazer nada para me ajudar. Então é muito mais importante essa posição que a pessoa fica, ela se posiciona, senta ali, né? E diante do outro, todos os outros são impotentes, não pode fazer nada. E lembrando que a psicanálise surge daí. Quando você pega os estudos sobre histeria, você tem lá as pacientes histéricas dizendo, olha, não adianta nada o que os médicos fazem, o tratamento de vocês não serve para nada. Então isso é bacana de pensar. Então voltando para cá, então ela se apresenta, fez 5 anos de análise, com uma kleiniana, e aí então tem a passagem ao ato, ela tenta se matar,
E depois ela procura essa outra analista e depois de um ano ela procura e diz, ó, quando começa comigo, uma nova análise ela se apresenta como uma histérica, se assim posso dizer, melancolizada. E lembrando, melancolizado, o paciente se atribui essa melancolia, essa tristeza. E você pegar o Nasio, o Juan Nasio, ele tem um livro chamado Histeria, em que ele põe logo no começo assim, uma questão muito característica da histeria, que é o eu tristeza. Tem algo de uma tristeza que é muito comum no discurso histérico, esse que se posiciona num lugar de sofrimento que o outro não pode fazer nada, que o Lacan no Seminário 11, ele traz duas posições. Ele fala assim, o obsessivo foi aquele que teve algo, teve amor, foi amado excessivamente. Enquanto a pessoa que se posiciona no lugar de histérico, histérica, é aquele que diz que nunca foi amado. E sempre tem aquele semblante de tristeza, de um certo... Por mais que esteja rindo, aquela coisa assim, mesmo em meio à multidão sorrindo, eu até dou um sorriso para agradar os outros, mas na verdade eu não estou feliz. Ou até às vezes faz questão de mostrar a sua infelicidade, que é mais uma vez essa posição. Está todo mundo feliz, eu estou ali triste, eu estou ali apresentando meu mal-estar como forma de dizer, olha, não adianta nada a alegria de vocês porque ela não me atinge. Então marquem bem essa ideia, a posição. E quando ela chega dizendo melancolizada, já é uma questão imaginária, uma questão dela se diagnosticando e querendo que o analista compre esse posicionamento, esse nome, e é uma coisa que o psicanalista não vai entrar. Já falei em outros momentos, mas assim, dizer que sou melancolizado, sou depressivo, sou borderline, sou etc., isso talvez em outras abordagens, ok, mas para a psicanálise, principalmente em Lacan, precisamos descolar a pessoa desse significado. Ah, eu sou borderline, então tá bom, então como tratar o borderline? Deixa eu pegar a cartilha aqui. Sou melancólico, como tratar o melancólico? Eu vou pegar a cartilha. Que é quando você toma a coisa no nível do significado. Nível do significante, o significante sozinho não significa nada. O significante não é um conceito. Ele precisa de outros significantes. De forma muito resumida, tem a ver com o contexto. Sendo assim, alguém dizer sou melancolizada, se eu parto daí para atender a melancólica, já perdeu a escuta do psicanalista aqui. Agora, se eu questiono o que é esse melancolizado, mas o que é isso, e vai desdobrando, aí sim eu consigo ir pela via do que um analista tem que fazer. E ainda diz, Lacan, em seu seminário sobre as psicoses, no seminário 3, diz o seguinte, é fazer da análise, se você vai por essa via, se você endossa, se você autentica essa posição que o sujeito chega se apresentando, por exemplo, sou melancólico, que essa dimensão imaginária, ele põe, se você vai por aí, é fazer da análise a anticâmera da loucura. Então precisamos tomar cuidado com isso, quem trabalha pela via da clínica psicanalítica. Se você não é psicanalista, você está aqui porque você assiste por interesses ou por sofrimentos, pense nesse aspecto inclusive, né? Que lugar é esse que você traz seu sofrimento como se fosse sua identidade? Olá, tudo bom? Eu sou o Saulo, eu sou depressivo, eu sou borderline, eu sou isso. Uma coisa super questionável, assim, como é que você diz que é uma coisa que traz tanto sofrimento, mas usa como se fosse uma referência de quem é você. Algo a se pensar. O interesse dessa segunda análise, você já fez uma análise com a se matou, foi para a segunda, que é com a autora que está aqui, reside nas perguntas que ela propõe sobre a função do fantasma na estrutura neurótica, e mais precisamente, sobre a função do objeto do fantasma no tratamento. Vamos tentar traduzir um pouquinho aqui. Fantasma, vamos chamar aqui de fantasia inconsciente. E vamos pensar aqui, mais uma vez, na questão das posições, como eu falei para vocês, que é o que interessa para nós, em termos de diagnóstico, por exemplo. Quando eu falo do fantasma, tem a ver com uma fantasia, tem a ver com essa fantasia inconsciente, e fala a questão do objeto, está dizendo que posição que ela ocupa no desejo do outro. Porque para Lacan, que vai trazer a ideia de que o desejo, o nosso desejo é o desejo do outro, isso tem algumas interpretações, eu desejo ser desejado, e para eu ser desejado eu preciso ser aquilo que o outro deseja. Então qual que é a questão neurótica? O que o outro deseja para que eu possa ser isso e ser desejado? Entende essa ideia básica aqui? Se o outro deseja
maçã, serei uma maçã. Se o outro deseja pera, serei pera. Então a questão neurótica está justamente em ficar nesse lugar de tentar responder ao desejo do outro. Então as nossas fantasias, a fantasia neurótica, é justamente essa posição e tudo que envolve estar nesse lugar de responder ao desejo do outro. Então chegar na análise e falar assim, olha, eu sou uma histérica melancólica, já está dizendo uma posição na fantasia e chamando o analista para assim, ó, monta comigo essa estrutura que eu quero continuar aqui. O analista não endossa isso, ele não vai autenticar isso, para justamente ser impossível deixar essa estrutura montada. Essa estrutura de ser a pessoa ali, a paciente, a candidata à análise, de conseguir responder ao desejo do outro. E é justamente por não conseguir responder ao desejo do outro que a psicanálise trabalha, como falei para vocês, um certo aspecto, há um desconhecimento, que você vai tentando ocupar um lugar, o analista não endossa, você desliza, tenta outro, não endossa, desliza, e fica nesse processo deslizante em espiral aí, de tentar responder ao desejo até que vem a grande experiência que é assim, ninguém está desejando nada de você. Se você quiser, é você que deseja. Claro que não é simples assim, mas só para pensar um pouco na lógica geral do que vai acontecer. Beleza. E diz o seguinte, Lacan admite que esse objeto constitui o referente latente do início do tratamento. Penso que é o desconhecimento desse referente que explica a passagem ao ato que interrompeu de maneira tão estrondosa a primeira análise. O objeto deve ser situado no fantasma fundamental de cada sujeito. Sua concepção do fantasma define a posição original e singular de Lacan no campo psicanalítico. Então, é importantíssimo, como escuta clínica, você conseguir escutar, ler, ler a posição que a pessoa ocupa em relação ao desejo do outro, marcar isso, trabalhar descascar as várias camadas imaginárias dessa pessoa acreditar que ocupa esse lugar. E as pessoas falam isso, porque minha família espera tal coisa de mim. A sociedade me quer assim. A sociedade nem sabe quem é você. Deve ter uns 3, 4 que sabem, os algoritmos do Facebook, do Instagram que sabem. Mas essa grande importância que damos assim, o outro quer que eu seja tal coisa, não quer. O outro, se você quiser ser tal coisa, ele está dizendo aqui. Agora, o outro diz tantas coisas. Se o mundo, pensem nisso, se o mundo tem tantos discursos, um monte de discurso, por que você escolheu um discurso para justamente tentar se identificar ou atacar a ele? Porque de tantos discursos você escolhe esse. Veja como tem escolha na história. Só para concluir aqui, porque eu não quero esticar demais, é interessante dizer que a passagem ao ato, a tentativa do suicídio, como eu falei para vocês na semana passada, teve a ver com essa falta de lugar. Quando fala aqui, ó, penso que o desconhecimento desse referente, essa posição diante do outro, que levou essa pessoa a se deparar com a falta de lugar. Só que é muito interessante, porque assim, essa falta de lugar é uma fala tipicamente histérica, por exemplo, pois o histérico está sempre dizendo, olha, você é insuficiente, outro é insuficiente, nunca fui amado, nunca tive, nunca isso, nunca aquilo, sou desalienado, todos os discursos são contra mim, sempre vai falar isso. Então, por um lado, tem essa leitura de si como sem lugar, só que ao mesmo tempo, esse sem lugar é um lugar do impossível que leva uma passagem ao ato. E a passagem ao ato tem a ver com uma falta de sentido, uma disruptura, mais uma vez, um não lugar, né? Que depois eu vou mostrar amanhã, quando ela constrói um lugar e acontece o acting out, que é diferente da passagem ao ato. Agora, a coisa curiosa é isso. É uma pessoa que ela chega se apresentando nessa identificação com a histeria melancolizada, quer que o analista valide isso, e só que se ele faz isso, ela mesma vai se dar o trabalho depois de dizer assim, não sou isso, estou fora disso. E ao fazer o estou fora disso, pode cair nesse sem sentido, e é importante que ele faça isso. Só que no caso de uma clínica kleiniana, em que o outro diz, você é tal coisa,
coloca essa imposição de que tu és isso, é justamente o lugar que ela vai negar também. Mas veja a diferença. Enquanto o lacaniano, na história aqui, coloca sempre uma dúvida de que lugar será que você está, e a força da negativa de não sou isso é menor, porque tem essa questão da dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? E aí o paciente se incomoda com o analista, inclusive. Mas você não diz o que eu sou? Cada hora que eu venho aqui, para que eu venho aqui? Nem sempre que eu venho aqui, você não diz nada que preste, etc. É justamente um lugar que não é possível se identificar, e mesmo as coisas como são colocadas pelo analista não tem a força que, quando vier a negação por parte do paciente, vai levar a essa falta de lugar. Porém, pensando no kleiniano aqui, como tem algo de você é isso, daquela interpretação que diz quem é a pessoa, o que é a pessoa, sobre o desejo dela, diz na lata ali, fazer esse tipo de colocação, de afirmação para uma pessoa numa posição histérica, na negação desse lugar, que é característico da histérica, para furar o outro, ela fica num sem lugar radical que levaria à passagem ao ato. Bom, então é isso aqui. Era só para fazer esse comentário inicial. Ao longo da semana eu vou apresentar as outras... a continuação desse trabalho, desse caso aqui, que é bem interessante para falar dessa posição histérica numa análise e, obviamente, o lugar do analista nessa história toda. Deixa eu ver aqui se tem comentários que vocês colocaram. Acho que não. Estava enxergando daqui. A pessoa entrou, deixa eu ver. Bebeu água? Bebi. Bom dia, Adriano. Que mais? Se for da sua vontade, sim. Mas a falta de lugar também dentro da análise. Então, vamos pensar nessa questão do lugar, porque assim, claro que a análise tem a ver com um lugar de análise, mas é um lugar de análise que você não vai levar o paciente, o analisante, ou você como paciente, o analisante, você não vai ocupar um lugar de identificação. Ah, então sou tal coisa, tipo eu sou um histérico, sou uma histérica. Isso é um lugar que você constrói ali numa análise, ou você também já traz da sua posição no mundo, beleza. Ficar nesse lugar é um lugar de um sofrimento pronto, que é a minha queixa com a lacração. Porque eu vejo hoje muitos clínicos falando mais de lacração do que da questão singular de cada um. Singular de cada um é óbvio, né? Singular do sujeito. Então, se você oferece esse lugar já pronto, a pessoa está num lugar pronto, não tem análise acontecendo. Tem só um gozo ali porque a pessoa não pensa. Ela fica pensando só no que já é pensado, no que é dito por todo mundo, numa dimensão universal de sofrimento. E a psicanálise não é a dimensão universal, é o singular. Então essa falta de lugar dentro da análise, sim, é importante dizer assim, ó, você tem um lugar na análise. Qual? Esse lugar de ficar mudando de lugares. Porque você está num processo de desalienação. O lugar, sempre que você está num lugar, você está alienado a alguma coisa. Agora, se o seu lugar, a sua posição é justamente essa de mudar de posições, não ter nada rígido, é justamente aí que uma análise pode acontecer. Não estou encontrando o seu Telegram. Meu nome é Saulo Durso Ferreira Psi. 10 minutos é pouco mesmo, mas essa é a ideia. Bom, recados. O meu curso Psicopatologia das Relações Amorosas, rolando no ar. Já tinha lá quantas aulas? Tinham 15 aulas postadas. Ontem eu postei mais 6 ou 7 aulas. Semana que vem mais 5, 6 aulas, depois mais tantas aulas e depois a live. Então quem quiser estudar sobre o assunto, em que eu parto ali da psicodinâmica, falo do Otto Kemberg, falo do Winnicott, Robert Stoller, falo da Klein, falo do Bion, do André Green, e depois eu vou chegando para uma discussão final, uma crítica ali, de como Lacan pensa as relações amorosas e também como o Jacques Alain Miller pensa as relações amorosas, para fazer um contraponto. Então se tiver interesse, tá lá no meu perfil, você tem um linkzinho, você clica e você vai direto para o curso. Beleza? Então, essa aqui de quando o analista percebe que
o analisando vai cometer suicídio, eu vou deixar para responder outro dia aqui, porque como é mês de setembro, eu vou fazer lives falando sobre suicídio. Então é isso, que mais recados? Ah tá, quarta-feira vai ter o coquetel de lançamento do meu livro, Será que é Amor? Está aqui. Eu escrevi junto com Tatiane Manduca, lá na Livraria da Vila, na Alameda Lorena. Então bom dia para vocês, bom dia para você e até a próxima.